O famoso
e tocou uma melodia se comparando ao bife e harmonizando a simples melodia do menino. E enquanto ele tocava, a multidão paralisou olhando. Ele dizia: não desista, vá adiante, continue, não desista. Vânia, Patrícia e as demais, não desista, vá adiante. Continue, continue. Esse trabalho tem uma recompensa. Aleluia. Não sabemos fazer a avaliação. Não, mas o grande mestre olha lá em cima. A fé, a paciência de vocês. Gente, eu fui criança também. E sei, não é fácil. Porque uma criança, quanto mais muitas crianças. Mas elas não reclamam. Elas nunca vieram trazer queixa nenhuma ao pastor, nem a mim, como esposa do pastor, sobre criança nenhuma. Todo o prazer dela, muito tempo que a gente se comunica para ser justamente este dia memorável para os pais e para a criança, a gente via ansiedade no seu rosto, o prazer de ver essa festa bonita. Para quem chegou hoje, foi tão fácil, mas quem começou há meses, tratando de tudo para dar certo, não foi fácil, mas foi gratificante. Não desista, continue, continue. Quem já não lembra daquela história que eu contei, uma história real, em um campo de batalha, um soldado ferido, mortalmente ferido. O capelão foi ouvir os seus últimos pedidos. Ele falava com dificuldade. E o que é que você tem a dizer? Ele mandou, pediu que escrevesse alguma coisa aos seus pais. Ele sabia que ele ia morrer, agradecendo o carinho dos pais. E antes que ele terminasse, ele completou: eu gostaria também que o senhor escrevesse um agradecimento à minha professora quando eu era criança, na escola dominical, na igreja, o carinho que ela teve e a paciência. Por isso eu conservo a minha fé até hoje, porque nunca esqueci aqueles ensinamentos. O capelão anotou e trouxe até a sua terra natal. Aquela moça já tinha meia idade, estava esgotada, cansada, e tinha decidido falar com o pastor, que não mais trabalharia com criança. Já estava cansada. No exato momento que ela está pensando e vai tomar a decisão, essa carta chega em suas mãos. Ela chorou e disse: vou continuar. Não desista. Essas crianças, muitas delas, nunca mais esquecerão de vocês. Continue distribuindo carinho, paciência, amor. Antes que eu termine as minhas palavras, quantos pais presentes estão aqui, evangélicos ou não? Muito bem, lindo. Vou deixar um salmo para vocês. Quem tiver com Bíblia, ou perto de alguém que tenha uma Bíblia, abra para a pessoa amiga ver o que diz esse salmo. Esse salmo é para vocês e para todos os pais presentes. É conhecido entre nós como Salmo da Família. Salmo 127, que diz assim, um cântico de salmo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá o enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Com flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz é o homem, e eu diria a mulher também, que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando temperar com os inimigos à porta. Esse é um estímulo para todos os pais. Esse salmo é o salmo da família, para nunca os pais pensarem, quando chega uma criança
somente. E o pai estava trabalhando e eu estava com ele em casa. Ele deitado comigo em minha cama de casal e de repente ele perguntou a mim: onde foi que papai lhe arranjou, que achou? Eu disse: achou como? Ele disse: para casar. Ele era muito pequeno, irmãs, eu não me lembro se 4 anos, mas era muito tempo. Eu disse: bem, ele me encontrou, ele me achou em Vitória de Santo Antônio. Por quê, meu filho? Ele disse: porque quando eu for casar, eu quero uma pessoa igual a senhora. Eu disse: meu filho, não tem 2 pessoas iguais. Não vai ser igual a mim. Mas Deus pode fazer isso por você. Depois o médico constata que ele tinha 7 anos de mentalidade adiantada, né? Sempre ele pensou adiante da idade. Mas vejam só, amigos, não vamos passar do horário. Se vocês quiserem até anotar, eu já falei aqui em dias anteriores, mas a multidão hoje é quase toda nova. Muita gente não ouviu isso. Um escritor americano, psicólogo e pastor, John Drescher, ele tem um livreto muito importante, não sei se ainda tem vendagem nas editoras, um livro muito procurado, As 7 Necessidades Básicas da Criança. Isso é muito mais importante você como pai ouvir e passar adiante. As 7 necessidades básicas da criança. Quais são elas? Significado: aceitação, segurança, elogio, disciplina, amor. Deus. Deu para entender? Precisa repetir? Deu para todos entenderem? Passem adiante, se segurarem nessas informações, ou então eu repito para vocês escreverem. 7 necessidades básicas de toda criança, de todo ser humano na sua infância. Significado, aceitação, segurança, elogio, disciplina, amor, Deus. Claro, não vamos falar todos esses tópicos, levaria muito tempo, mas vamos dar só uma pincelada em cada tópico. Que significado é esse? É o que cada um de nós valemos, é a nossa autoestima, é o que somos. E, infelizmente, alguns pais desavisados pisoteiam essa fase importante na vida da criança. O que ela é, o que ela vale. Eu já contei esse exemplo aqui, alguém deve lembrar. Meu filho viajava sempre comigo e com o pai. E um dia, sempre acontecia isso, mas eu não percebia. E um dia ele chegou no carro meio chateado de volta daquele culto e disse: por que só apresento na igreja papai e a senhora e não me apresentam? Eu não tinha percebido. Ele disse: o que ele quis dizer? Eu valho alguma coisa, eu tenho um significado. Há muitos pais apressados, quando alguém, uma visita, chega em casa, eles tomam à frente e dizem: esse é fulaninho, é Davi, essa mamãe. Então, deixe seu filho se apresentar, deixe seu filho dizer que vale alguma coisa. Outros ainda mais desinformados. A criança está começando uma visita e diz: para aí, venha almoçar. Não faça assim, meu amigo, minha amiga, evangélico não. Diga: meu filho, dá uma paradinha aí, pode ser? Dê licença, meu filho. Olha, está na hora do almoço, depois você continua a conversa. Tá certo, gente? Não machuque, não pisoteie essa fase tão importante da criança. É o significado. Vemos a aceitação. Eu já assisti, eu já vi ao longo dos anos quantos pais que não têm aceitação para a criança. Às vezes faz elogio uma criança mais bonita, mais inteligente. Isso tem acontecido tragédias, traumas profundos que permanecem até a idade adulta. Ele é burro, ele não é igual ao irmão. O irmão é inteligente. Alguém já ouviu isso aqui? Gente, seu filho pode ser burro, mas é você que mudou na sua cabeça. Dê um estímulo, diz: meu
terrível na vida de uma criança. Aceite o seu filho como ele é. Se foi agraciado com um lindo rosto, tudo bem, isso é importante, mas não é tudo. Se seu filho é mais inteligente ou menos inteligente que o da vizinhança, nunca deixe isso ser salientado. Dê um estímulo, aceite seu filho como ele é, ajude seu filho. Tá certo, gente? Não estou dizendo alguma coisa contrária. Vocês concordam com isso? Então, segurança. Nós estamos dando pincelada, não dá para comentar. Temos muitas ilustrações desses tópicos, mas não dá o momento, não é propício. Segurança. Há coisas que você não tem medo, mas seu filho tem. Então dê segurança a seu filho, a sua filhinha. Olha, gente, quantas pessoas dizem: se tu não for dormir, o bicho papão vem te pegar. Isso é mortal, gente. Não tem assim. Você sabe que o bicho papão não existe. Antigamente, na minha infância, se o papa-fico, eu tinha medo horrível do papa. Não existia o papa-fico, gente. Mas para mim era um monstro. Eu tinha medo. Seu filho não pensa igual você agora. Meu filho confessou a mim os temores dele. Já adulto. Toda vez que a igreja cantava Negrões, ele dia, fugiu. Ele pensava que dentro do dia era uma moreninha doida e grande que ia fugido e ia pegá-lo. Eu não sabia disso. Meu filho, por que você não disse para a mamãe? Na época você dizia, tirar os seus temores. Veja o que a criança, que é a cabeça da criança, gente. Já que estamos aqui perguntando os pais, avós. Certo, gente? O mundo da criança não é o seu mundo. Tá certo? Então você não pode fazer ele pensar igual a você. Ele tem medo de coisas que você não tem. Depois ele diz: mamãe, quando a igreja começa, chuva de graça, vai escurecer, eu estou com medo porque vai chover. Mas a gente está dando chuva de graça, mas ele não tem dia, gente. Tá certo? E assim, muita coisa ele começou depois. Nunca fiz medo a ele, para ele dormir. Não. Eu estava ao lado dele, segurando na mão dele. Isso é muito importante para uma criança. Mudar de escola, mudar de congregação, mora aqui, vai morar Socorro, deixa pior, seja onde for, outra cidade. Você, como adulto, se comunica com todo mundo. Mas a criança está temerosa. A professora da escola dominical fica com medo da professora da escola primária. Vocês nunca passaram por isso, não? Eu passei, gente. Eu tinha tanto medo quando mudava de professora. Eu, às